Good morning, good afternoon and good evening. Bem-vindos todos a mais um Brazzascast, o podcast apresentado pelo Brazzas, um espaço que a gente usa para poder receber pessoas incríveis que fizeram parte da história do Brazzas como um todo. E hoje não podia ser diferente, a gente tem uma convidada super especial, com uma história um pouquinho diferente do que a gente já ouviu, uma trajetória aqui dentro um pouco diferente. E hoje eu trago para vocês a diretora do Brazzas Teresópolis, Renata Meirelles. Tudo bem, Renata? Tudo. E você, tudo bem? Tudo ótimo. E para me ajudar um pouco nesse papo, pra gente ter uma intimidade maior, tô trazendo como minha co-host, eu tô me sentindo muito especial aqui, como co-host a Terry. Tudo bem, Terry? Tudo bom. Então, bem-vindos mais uma vez, bem-vindas todas. E aí, vamos começar esse papo. Renata, você hoje é diretora do Brazzas de Teresópolis, mas você começou como professora, Sim. certo? Como que foi esse começo? Quais memórias marcantes você tem da sua trajetória como professora? No começo? Exato. Então, o começo, primeiro começou com treinamento, né? Que para mim foi um choque. Sim. Porque eu já dava aula e tudo, e só que daquela maneira bem tradicional, né? Então, quando eu entrei no treinamento, eu achei tudo muito louco. Eu falei, gente, o que é isso? É um outro mundo, né? É um outro mundo. Quem não conhece o Brazzas se espanta muito. Sim, eu falei, mas como que se dá uma aula assim, desse jeito, com essa birutice toda? Então, foi muito interessante. Eu questionei muito o método, né? Eu falei, isso não pode dar certo, não se ensina dessa maneira. Só que depois foi me conquistando e quando eu fui para a sala de aula, eu vi que realmente funcionava. E você começou onde? Eu comecei em Botafogo Leblon. Botafogo Leblon. Botafogo Leblon, sendo que o Leblon eu já entrei numa roubada, porque eram os livros antigos, que era do 1 ao 11. E teve uma professora que saiu, eu tive que, de cara, pegar um Book 7 e um Book 8. Seria os avançados. Sim. Então, você imagina, uma pessoa que sai do treinamento, preparada para dar Book 1, você pegar um book avançado, e eu olhava aquilo e dizia, o que eu tenho que fazer com isso aqui? Com certeza. Foi muito difícil. E isso é uma coisa que, assim, no Brazzas a gente tem 10 livros, né? O material ele vai do Book 1 ao Book 10. E é engraçado porque a gente realmente só tem confiança com aquilo que a gente tá fazendo de fato quando a gente já deu o livro, né? Sim, sim. E A segunda vez que você dá, Exato. já é diferente. E é uma escadinha. É uma escada. Se você for lá pra frente pra tentar dar, você fica muito perdido sem os alicerces Não, dos outros. foi muito difícil. Quem me ajudou um pouco foi o John, meu diretor, que foi me observar e me deu umas dicas. Agora, foi fundamental para eu dar uma boa aula de avançado. Porque, como eu peguei de cara, eu tive que me virar com aquilo. Então, foi muito bom. Porque aí eu consegui sempre dar uma boa aula de avançado por conta desse começo. Não, Renata era excelente professora. Obrigada. Com certeza, não tem como ser diferente, né? Com a trajetória que ela teve, que ela conquistou, com certeza. Mas isso é muito bacana porque, assim, isso mostra muito como que no Brazzas a gente tem essa abertura, né? Essa abertura, assim, de todo professor que entra. E isso é uma coisa muito grande dos cursos de inglês, né? Que tem isso de muita gente entra para dar aula como se fosse um bico, né? Um trabalho extra, alguma coisa extra. E aí o Brazzas, ele muda muito a opinião dessas pessoas que entraram só para isso, porque ele conquista, né? Conquista. E a gente acaba ficando muito também. A mim conquistou, entrou no sangue. Exato, e aí, puxando esse gancho que conquistou, você conquistou tanto que você decidiu virar diretora depois. Hein? Não, eu Como não que foi? decidi. Não decidiu? Não, eu por mim seria uma professora eternamente. Foi livre, espontânea pressão, então. E mais ou menos, mais ou menos. Assim, eu estava precisando ganhar mais, tá? Eu tinha 3 filhos, eu tinha que sustentar os 3 filhos. E aí houve uma brecha, e aí conversando com Marta, conversando com Jones, não, Renata, você deve tentar e tudo. Então foi mais ou menos assim, não que eu quisesse, eu queria ser a professora, né? Então eu fui diretora sim. E lecionar sempre foi a seu carro-chefe? Desde pequenininha. Sua veia principal sempre foi isso? Sempre Sempre trabalhou foi. com isso? Sempre quis fazer isso? Sempre quis, desde pequena. Eu Muito dava legal. aula para todas as minhas amiguinhas e fiz, né, a faculdade. Então, sempre foi o meu goal, né, o que eu queria fazer. E sempre em inglês?
Não. Você chegou a dar aula de história, Eu queria não dar foi? aula de história. Queria dar aula de história e de inglês. O inglês me daria a parte material e história, seria a minha satisfação. Aham. Só que tudo mudou. Eu acabei saindo da faculdade de História, fui para a faculdade de Letras, né, por necessidade, enfim. Sim. E aí virei professora de inglês. Sim, entendo. Eu queria muito fazer isso também quando eu estava no ensino médio. Meu sonho era fazer filosofia. Mas eu também queria ganhar algum dinheiro, um pouquinho. Fazer alguma coisa. É difícil, né? E aí eu acabei virando professor. Eu tive uma experiência no ensino médio, onde no terceiro ano eu pude dar algumas aulas de informática para o pessoal do primeiro e segundo ano. E aí eu me descobri ali também. Mas é um caminho que a gente tem que gostar de fazer, né? Tem que ter você paixão. tem que gostar, você tem que ter paixão. Exatamente, paixão. Porque para ser um bom professor, né, nossa, você tem que se dedicar, você tem que curtir, né? Você tem que curtir isso, né? Eu adoro dar aula, adoro. Uma pena que eu parei. Parou de dar aula quando se tornou Não, aí diretora, quando eu fui para Teresópolis, aí era eu e uma professora só. E eu dava praticamente todas as aulas. Aí foi ótimo, porque aí eu voltei para a sala de aula, parará. Mas, eventualmente, eu tive que começar a deixar, porque começou a crescer. Né? E aí eu precisava estar na frente, né, na direção, mas foi bom. E como foi essa ida para Teresópolis? Porque você se tornou diretora ainda aqui no Rio, ainda aqui, depois foi para lá? Como que foi essa? Eu fiquei como diretora uns 8 anos, eu acho, né? Primeiro de Botafogo, depois eu fui pro Leblon. Ipanema também você pegou? Ipanema, porque Leblon fechou e abriu em outro lugar e dividiu com Ipanema. Então eu era diretora das duas filiais. Eu tive que ir para Teresópolis, porque meu pai tinha uma casa lá, né? E o Rio, eu estava com 2 adolescentes e um pré-adolescente. E foi uma época muito difícil no Rio, de sequestro, muita droga. Então, eu falei, gente, não está dando mais para mim. E eu estava precisando também, o dinheiro também não estava dando. E aí eu resolvi ir para Teresópolis. Eu falei, vou dar aula no colégio lá, já tem a casa do meu pai, então não tem que pagar aluguel, eu alugaria meu apartamento, então foi mais ou menos por aí. Aí eu fui falar com a Eleonora, eu falei, Eleonora... Então você não tinha planos, tinha brasas em Teresópolis nessa época? Não tinha brasas? Não. E aí eu cheguei para a Eleonora e falei, Eleonora, eu vou sair, eu vou me mudar para Teresópolis, vou dar uma coisa... Não, você não vai. Você vai abrir uma franquia. Eu falei, não, não. Não, eu vou resolver isso, porque tinha uma divisão do Brasas, né? Vou falar com o John e tal. Você abre uma franquia. E aí eu fui. E abri a franquia. Com a cara e com a coragem. Sim. Mas como que foi esse processo? Quem te ajudou a construir tudo isso? Porque saindo você já era diretora, já tinha tido essa experiência em Ipanema, em Botafogo, certo? Sim. Mas e aí como é que foi para assumir a direção de uma unidade nova, num lugar novo, completamente diferente, com uma dinâmica diferente do centro do Rio, né? Eu tive uma ajuda que foi a minha sócia. Que ela era irmã de uma grande amiga minha. E ela era de Teresópolis, e ela queria abrir um Brasas e tal. E ela era professora de colégios lá. E conhecia todo mundo. Então, assim, eu abri, deu certo, mas muito por causa dela também. Porque ela me abriu os caminhos. Elas né? tinham conhecimento da área, contatos, né? Porque é uma cidade difícil. Sim, com certeza. É uma cidade difícil. Mesmo com isso, ainda assim, é um desafio muito grande erguer do nada um Brasas. Que o Brasas, por ele ser um curso que ele é mais rápido, né, pelo menos para os adultos, ele é um curso que acaba tendo uma rotatividade maior também dos alunos, né? Então, como que foi isso para você lidar com toda essa situação num lugar novo? O Jack, sinceramente, eu não pensei muito nisso, não. Foi encarando, Eu abri, entendeu? Aí peguei as secretárias, treinei as secretárias, dava as aulas. Eu nunca parei para pensar o que eu estou fazendo. E você já abriu bem também, né, Renata? Abri bem, você abri já com abriu, 200 alunos. Abriu bem. No começo você já estava lá? Você não, participou disso? Como que foi? Eu ia observar. De vez em quando,
Você vê Renata, inclusive. Mas morava em Teresópolis na Não, época? morava aqui. Morava aqui e ia pra lá pra observar. Ia lá como coordenadora. Entendi. Já tinha uma amizade antes de Nossa, de Ipanema de Botafogo, né? Desde sempre. 38 anos, né, Renata? 38. A gente vai voltar um pouquinho mais nessa história do Leblon e Botafogo na amizade, de como surgiu, como foi esse começo. Mas uma coisa que é bastante legal que eu consegui ver de Teresópolis, até pelo Instagram do Brasas Teresópolis, foi que os professores eles têm uma posição muito marcante lá, né? Eles são, você tem um grupo que é muito fiel ao Brasas ali, que está com você há muito tempo, né? Sim. Como que é para você trabalhar isso e qual o benefício que você acha que tem dessa fidelidade maravilhosa? Tudo. É tudo, né? Porque você confia nos seus professores, você sabe o que eles vão fazer. É muito fácil. É muito fácil. Eles são responsáveis, dão aulas fantásticas, brasas, 100%. Então, esse lado eu não me preocupo. Nem um pouco. Nem um pouco. Nem um pouco. Então, facilita muito a minha vida, né? E tem aquela coisa, eles trabalham muito no Brasas, né? Então são muito amigos, são 6 só. Sim. São 6 professores só. Dão aula de manhã, de tarde e de noite. A única exceção é o Chris. O Chris dá minha aula de conversation, mas é online. Então são esses professores, então eles são muito amigos, eles se ajudam muito, sabe? A preparar as aulas, eles discutem a aula. Então é fácil, né, Jack? É muito fácil. É, porque é um local que ele é distante do centro do Rio, né? Então eu acredito que ele tem uma dinâmica diferente, que isso poderia ser até um empecilho, mas não. Ao contrário, eu acho não. Sala dos professores é sala de trabalho mesmo. É impressionante, né, Renata? Deixa o ambiente mais familiar, não é? Sim, mais aconchegante. Sim, bem aconchegante. E todo mundo prepara aula juntos, né? É muito legal. Você acha que isso se reflete nos alunos, no comportamento dos alunos lá dentro também? Claro, lógico. Porque assim, você pega um professor novo, dá uma turma de kids, por exemplo, né? É um caos. Certo? Com então certeza. você tem que estar sempre lá, né? Falando com mães, falando com os alunos, falando com a professora, pelo amor de Deus, não faça isso. Você ter professores que estão comigo, sei lá quantos anos. Eu tenho professora que está lá comigo 26 anos, 27, entendeu? O outro 22, é tudo assim, né? Então, sabe, você dá a turma e não se preocupa. Mas quais foram os desafios para você poder montar essa equipe? Montar, que eu digo assim, organizar para isso caminhar bem. Porque muita gente no Brasas pleiteia um pouco disso também, de talvez tentar ser diretor, de construir uma carreira aqui, que é um lugar que realmente dá para fazer isso. Mas é uma dinâmica que assusta um pouco. Quando eu estava conversando com o Joseph, o diretor do MEA, ele disse que ele já, antes dele se tornar diretor, ele teve algumas oportunidades de praticar um pouquinho o que seria isso, assumindo como um stand-by. Mas como foi para você... Lógico, você já tinha uma experiência aqui no Rio, mas indo para Teresópolis e tendo que ficar só com esses professores e gerenciar e montar aquele time para ficar unido, quais foram os desafios que você enfrentou saindo dessa posição assim de professora para diretora e depois montando isso tudo? O desafio... Você era sempre foi muito presente, né, Renata? No começo, então, a Renata ficava lá o dia inteiro. Ela morava ali. Eu de manhã eu fazia contabilidade... Treinava secretária, de tarde e de noite eu dava aula, e sábado também, e sexta também, né? Então, quando você me pergunta o desafio, eu nem sei te dizer, porque assim, eu acho que eu estava tão ocupada. Tudo era o desafio, de fazer tudo era o desafio, dar certo era o desafio. Tudo, exatamente. Mas assim, foi muito agradável para mim sair do Rio, porque tinham coisas assim, eu ia embora 9h30 da noite, caminhando. Sem preocupação. Para minha casa. Uma casa, não era um apartamento. Sim. E segura, sabe? Porque Teresópolis é muito seguro. Então, isso era maravilhoso. E, tipo, você não ouvir buzina, porque não se buzina em Teresópolis. E que mais que eu vi, assim, os alunos, eu me lembro quando eu estava dando aula, eles batiam na porta quando chegavam atrasados. Abriam a porta, posso entrar? In English. Boa tarde, teacher. Eu falei, o que é isso, gente? Não era coisa só entrando, saindo com a cara baixa. Ainda mais do Leblon? O quê? Pá!
abrir a porta e sentar. Então, foram coisas bem agradáveis, sabe? Foi bem agradável. Um ritmo de vida diferente. Muito. Sim, muito diferente. E, então, tinha isso, eu estava tão ocupada, realmente tão ocupada. Eu não tinha tempo de... Né? Eu fui contratando os professores, assim, com a minha intuição, né? Usando, eu sempre uso, até hoje, uso a minha intuição. E foi dando certo. Legal. Sabe? Com certeza. O segredo eu acho que é esse, né? A gente não pensar tanto assim na dificuldade das coisas. Lógico que a gente tem que tentar resolver, mas quando a gente fica falando, nossa, é difícil, nossa, isso é ruim, isso é complicado. Não, nunca pensei nisso. É complicado, com certeza. E outra coisa, eu confio tanto no Brazas, né, que em momento algum eu pensei na possibilidade de não dar certo. Nunca pensei nisso. Pra mim ia dar certo. E deu. Muito bom. Né? Com algumas ajudas boas, né? A Eleonora impulsionando isso, acho que também deu um calço legal para você sentir essa confiança, né? Foi. E aí a qualidade de vida, eu imagino, de mudar para Teresópolis, como você falou, a segurança, a educação, o ritmo de vida mais tranquilo. E aí tem uma cereja do bolo que a gente tem que colocar, que qualquer um que entrar no Instagram do Brazas de Teresópolis vai poder ver, é a beleza do local. É lindo. Da minha filial? Com certeza. A filial de Teresópolis é a mais bonita. Ela é a mais bonita. Sim, tranquilamente eu falo, é a mais bonita. É linda. Ela é linda, né? Ela é muito bonita. É uma casa, certo? É uma casa que era do meu pai, que é onde eu morei, né? E que aí os meninos foram embora pra faculdade, eu fiquei sozinha na casa. Eu falei, gente, o que eu vou fazer? Eu não vou vender essa casa. A casa é linda. Eu falei, eu vou transformar no Brazas, né? E aí, assim, tem muito jardim em volta, em lugar que as mães sentam no jardim, as crianças brincam. Eu fiz uma espécie de um playground para elas, né? É muito bucólico. Né? Muito bucólico. E a casa é linda. É linda mesmo. Linda. E de que maneira você acha que isso influencia na qualidade de vida dos professores e dos alunos, estando lá, assim, não só trabalhando, mas também fora do horário de trabalho? Sim, é muito importante. Meus professores estão numa casa, né? Bonita. Então, eles têm prazer de ir para o Brazas. Exatamente. E os alunos têm prazer de ir para a filial. Dá um aconchego, né? Um aconchego. As mães também adoram ir. Os pais, sabe? Então, isso faz uma diferença. E alunos vão para lá sem ser o dia da aula deles. Eles vão para encontrar os amigos. Vira um point ali, Vira né? um point de Teresópolis, né? Porque eu imagino, assim, no dia a dia, eu não sei até onde eles podem ir, o que eles podem fazer em Teresópolis, a variedade de coisa. Então, eu acho que ter esses locais que eles sabem que eles vão encontrar os amigos, que eles sabem que vão ser um local e eles chegam antes da hora, entendeu? A aula é 6 horas da tarde, chegam às 4, sabe? Eu ainda pergunto, o que você está fazendo aqui, caramba? Sua aula é 6 horas. E não pode nem dar desculpa de que, eu vim mais cedo porque, o ônibus, o trânsito, não tem trânsito, é tudo perto, né? É tudo assim, então não tem essa desculpa, né? Porque no Rio aqui é muito assim. A gente vai chegar, sei lá, eu moro na ilha, por exemplo, para vir para Barra, eu tenho que sair de casa com 3 horas de antecedência, porque pode levar 1 hora e pode levar as 3. Né? O trânsito é louco. Não é outro clima. Que desagradável. Concordo. Mas assim, eu consegui mudar da minha filial para a ilha, hoje em dia eu moro na ilha e trabalho lá também. É melhor. Então, mais assim, fácil, a qualidade de vida de você trabalhar perto da sua casa, de onde você mora, é maravilhosa. E a ilha é aconchegante. Demais, demais. É um oásisinho separado, assim, no Rio. Por mais que esteja bem perto ali, é um oásis que tem um clima diferente também. Acho que Teresópolis também tem muito disso. Outra coisa peculiar que tem em Teresópolis são as mães. Por exemplo, de manhã existe um grupo de mães que levam bolo, levam sanduíche, elas se encontram. É muito engraçado. Então, mais do que só os alunos, os professores, até mesmo a família, os pais vão todo lá, mundo se fazem um café juntos. Ajuda a comunidade, né? Influencia a comunidade a ficar mais unida, né? Com certeza. Eu não sabia desse fato de que era a casa do seu pai. Então, acho que isso torna tudo muito mais familiar, né? Claro. E o Brazas tem muito essa característica, né? Por exemplo, a minha noiva, ela é um personagem carimbado nas minhas aulas. Então, assim, a gente quando entra no Brazas, a gente sempre puxa um pouco da família e o Brazas também entra um pouco na nossa família, porque fica tudo meio que nebuloso, a divisão de um pro outro. É uma coisa boa. Junto e misturado. Exato. E de uma maneira boa, né? De uma maneira que deixa a gente mais alegre, mais realizado de trabalhar num lugar assim. Com certeza. E aí, um dos grandes diferenciais que a gente tem no Brazas como um todo são os eventos.
Certo? E em Teresópolis, como acontece isso? Você acha que vocês proporcionam eventos para os alunos também aprenderem se divertindo? Como que funciona essa pegada lá? Eu já fiz várias coisas, né? No momento, por conta até da pandemia, eu parei tudo. Mas o que tem agora é a festa de Halloween, que é um... Halloween é o must. É um must, né? Que já tá um frisson na filial danado. Mas eu fiz o Hiking Club... Né, que a gente foi bem legal. Uma caminhada no meio da floresta. Caminhada. Depois trilha, teve uma vez que a gente... teve uma vez também que eu fiz aquele que você vai de barco, como é que é o nome daquele? Rafting. Fiz rafting com eles. Tudo em inglês. E sim. Né? E várias coisas assim que... eu tenho, que isso eu tô querendo voltar... workshops, né? Então teve um sobre vinho para os adultos. Incrível. Não necessariamente alunos do Brasil. Isso eu estou querendo voltar, porque deu maior ibope. Porque como é uma casa, dá para você abrir as portas, entendeu? Para várias coisas. Né? Teve uma época que eu fiz os clubs, que deu muito certo também. O Chris era professor de literature. Foi super interessante. Aí depois a pandemia acabou. Entendo. Mas mesmo com a pandemia, eu acho que, assim, por mais que eu não consegui ver antes como eram os eventos antes da pandemia, mas depois eu fui acompanhando bastante no Instagram e eu vi que, por mais que não tenham eventos tão grandes como você mencionou, ainda tem muitos workshops. Os professores fazem muitas oficinas com os alunos, né? De Halloween. Eu acho que postaram hoje um milkshake de Halloween, né? Foi. Eu achei uma ideia muito legal, com aquele copinho do Jack Skellington, homenageando, também me senti ali reconhecido, eu gostei. Mas muito legal. Então, você acha que isso, assim, impulsiona a criança a gostar do inglês e a participar disso de uma forma mais alegre? Claro. Trazendo essas coisas diferentes, né? Essa professora que fez o milkshake é a Bel. A Bel está comigo há 26 ou 27 anos, né? Que legal. E ela saiu com isso. Eu tenho meu professor de pre-K. Né, Pre-K 1, 2 and 3, que até hoje eu não entendi qual que é o 1, qual que é 3, mas ele é outro, ele é o Jimmy, né? Ele é ótimo. Ele é ótimo, então ele inventa umas coisas com as crianças vão com muito prazer para a aula, né? E mesmo depois também, juvenil e tudo, é uma coisa... E outro dia encontrei com uma ex-aluna que se formou, ela falou assim, nossa, eu sinto tanta falta do Brazos, de ir pro Brazos. Falei, vá lá. Vai tomar um cafezinho com a gente. É um espaço que dá tranquilamente pra gente fazer isso. A mãe falou, eu também sinto falta daquela casa. Eu falei, faz parte da história de todo mundo, até mesmo que não tenha estudado lá, vai fazer parte da história. Sim. Né? Com Porque certeza. Tem filhos, tem parentes por lá, né? Foram várias gerações, né? Várias gerações, E assim, como você mencionou, a pandemia ela realmente foi um baque para todo mundo, né? Impactou muito como era o modus operandi de todos os cursos, instituições, todas as pessoas de uma forma geral. Como que foi a pandemia para o Brazos de Teresópolis, estando assim, mais distante do centro, com as dificuldades todas que a gente teve que lidar? Como que foi essa experiência? Olha, foi um choque, né? Óbvio. Porque eu me lembro que a gente estava trabalhando na quinta-feira, na sexta-feira já não podia ir mais. E Teresópolis teve um agravante, que foi o seguinte, o prefeito não deixava você sair na rua dependendo do seu CPF. Então, assim, era o CPF par e ímpar. Então, teve dias, assim, uma das minhas secretárias mora no terreno. Eu tenho uma casinha lá em cima que ela mora. Então, ela não tinha problema, ela descia e ia trabalhar. Eu também, porque eu tenho um caminho por dentro. Mas tinha dias que eu ficava sozinha. Ela ia embora às 4 e eu ficava até às 9, sozinha, na casa. Sem porteiro, sem ninguém. Então, foi muito esquisito. Imagino. Mas... Um ambiente que está sempre cheio de vida, né? Cheio com tanta gente participando do nada, é triste. Aí eu me lembro que eu carreguei as plantinhas todas, eu falei, não vou deixar essas plantinhas aqui, levei para minha casa. Agora, quem me ajudou muito foi a Terry. É mesmo? Terry me ajudou bastante, porque Terry observava os professores, então isso me deu muita tranquilidade, porque a minha questão era como é que esses professores estão dando essas aulas, né? E ela resolveu esse problema. Foi tranquilo? Foi. Achou tranquilo, mano? Os professores de Teresópolis já são super experientes, né? E são, assim, excelentes, né, Renata? São. E
veio logo a solução daqui do Rio também, né? Da gente começar a dar aula online. Então, foi muito rápido. Foi rapidíssimo. Assim, todo mundo entrou no esquema rapidinho, sabe? Eu achei impressionante como que a gente conseguiu adaptar uma metodologia que é tão rápida, foi assim, tão corrida para o online e funcionando. Né? Não, e com isso a gente não perdeu ninguém, né? Que incrível. A gente não perdeu ninguém, porque não deu tempo do aluno desistir. Sim, né? Isso é ótimo, isso é maravilhoso. Em tempos de pandemia, não perder ninguém, não ter esse malefício, né? É um feito gigantesco, né? Com certeza. E aí, a gente vai começar daqui a pouquinho o nosso primeiro quadro, que é o Ask the Guest, mas antes da gente começar, eu quero lembrar a todos de casa para se inscrever aqui no YouTube, no canal do Brazzers, para curtir o vídeo, para compartilhar com todo mundo. Quem não tiver como assistir, fica parado ali na frente da tela, escuta no Spotify também, opções são o que não faltam. E vamos ao nosso primeiro quadro, Ask the Guest. Ok. Então vamos lá. Perguntinhas rápidas para você escolher entre um e outro, ver qual que se encaixa mais com a sua personalidade. Então, filme ou livro? Livro, ok. Festão ou uma reunião com os amigos em casa? Uma reunião mais íntima. Cachorro ou gato? Cachorro. Cachorro, ok. Viajar pra praia ou pro campo? Praia. Pra praia já tá há tanto tempo no campo, né? Já fica lá, praia é um pouquinho diferente, entendo. Assistir ou praticar esportes? Praticar. Praticar esportes é ativa? Sim. Legal, legal. E aí, disciplina ou ousadia? Ousadia. Ousadia. Então, essa pergunta é muito boa, porque eu gostaria de entrar um pouquinho mais no que você falou mais cedo, que o treinamento, você se mostrou um pouco relutante com esse método. Mas o que te fez, assim, mudar de ideia? Porque você comentou que com o tempo você foi vendo, mas o que foi a chave que virou? A chave foi o Present Perfect. Porque um tempo difícil, um tempo, né, complicado, né? A minha pedra no sapato, né? Conseguir que os alunos entendessem o que era um Present Perfect. Na minha cabeça, estava assim, é um tipo do verbo que só quando você mora lá fora que você entende. Aí tá. E aí, estava tendo treinamento, o Wayne, na época, que dava e tudo muito fácil. Aí eu falei, vem cá, tá tudo muito fácil, muito simples, para Book 1, even Book 2, mas como você explica o Present Perfect para um Durante aluno? treinamentos? Durante o treinamento. A ousadia realmente tá justificada, que é uma coragem, realmente, legal. Aí ele, muito simples, aí ele foi no quadro, botou aquelas 6 maneiras de você usar o Present Perfect, falou assim, assado. O meu queixo caiu. Se desmontou, né? Desmontei. E aquilo para mim foi a chave. Entendi. Eu falei, gente, então realmente é isso. Com certeza. O Present Perfect é um tempo verbal que a gente não tem no português, a gente não tem um paralelo. A gente não usa, né? E na minha cabeça era isso. Você só entende quando você tá lá fora, que aí você vai usar ainda mais na Inglaterra, né? Que se usa o tempo todo. Eu falei, só morando lá fora para entender. E ele, em 2 segundos, botou aquilo no quadro. Com uma metodologia nova, diferente, né? Do que você estava acostumado a ver, realmente. Funciona, it works. Teve que dar o braço a torcer. Foi. E aí, no final do treinamento, eu já estava convencida, porque eu já estava observando aulas e tudo, né? É assim. E aí, além do Present Perfect ter ajudado você a acreditar na metodologia, eu acredito que também o clima que teve nas primeiras unidades que você trabalhou ajudou isso a acontecer também, né? Não só na metodologia, mas no nome do Brazzers, na presença do Brazzers. Como que era isso? Você já começou no Leblon em Botafogo? Foi. E como que era o clima dessas escolas? Nossa. Então, a gente pode falar aqui, assim, a gente pode falar. Eu espero que ninguém fique chateada comigo. Tá? Mas Botafogo, primeiro era na casa, naquele Rio que era bem gostosa e tudo. Mas logo depois a gente já foi para o prédio, né? Então, Botafogo era uma filial toda certinha, toda bonitinha, os secretários, todo mundo trabalhando direitinho. As professoras, basicamente mulheres, eram donas de casa, mães, né? Que trabalhavam à tarde e tudo. Então, esse era o clima de Botafogo. Aí você ia para o Leblon. Era uma situação completamente diferente. Era
tudo doido, tudo gringo e tal, e secretários também meio enlouquecidos. Né, tal. Então, eram duas filiais completamente diferentes. Inclusive os alunos, né? Os alunos do Leblon eram umas figuras, os alunos de Botafogo eram todos mais certinhos, all by the book. Então, era engraçado, né? Você pegar essas duas filiais completamente, os diretores completamente diferentes. Porque o meu diretor do Botafogo era a Marta, e Marta era também toda bonitinha, certinho. O John era... Estava fazendo o CIB, que era o sistema Brasas de informática, entendeu? Então, eram duas filiais opostas. Né? Mas era uma delícia, né? Era bom demais. Eu chegava pelo menos meia hora antes para rir. Porque se chegava no teacher's room, era uma loucura tão grande. Eu me acabava de rir, eu entrava na sala de aula rindo. E eu acho que isso é uma coisa que o Brasas sempre teve e mantém até hoje, né, Tiago? Tem. Essa informalidade nas relações. Isso é muito gostoso, essa informalidade do Brasas. Você acha que isso se manteve um pouco em Teresópolis também? A Teresópolis Com certeza. Eu acho que faz muito parte do espírito do Brasas, é isso. A gente é informal, a gente brinca, a gente ri, mas quando tem que trabalhar e pegar sério, a gente sabe mudar essa chave também. Isso é que me conquistou no Brasas. Isso é muito legal. É uma liberdade que se dá com compromisso e confiança, né? Porque a gente sabe, como você mesmo me falou, os professores de Teresópolis, você tem total confiança neles porque você sabe do que eles são capazes, como é o trabalho deles e tal. Então, essa liberdade, ela não vem de graça, né? Ela é conquistada, né? Mas, assim, o que eu acho gostoso no Brasas, assim... A maneira que os professores se vestem, sabe? O jeito que você fala com o seu diretor. Não é seu diretor. Não. É uma pessoa ali que é igual a você, mas que vai te ajudar e tudo. Isso tudo é muito legal. Né? Então, eu estava falando com você há pouco tempo do John no Leblon, como é que ele controlava isso, né? Ele, na verdade, não controlava. O que ele queria é que você desse uma boa aula. O que você era não interessava, entendeu? Mas entra na sua sala, dê uma boa aula e não tenha dropout. Então, é mais ou menos, acho que isso é que é o Brasas, né? Exato. Eu acho que o Brasas também tem muito de, assim, liderar por exemplo, né? Não é só de falar, mas como a gente vê os professores virando diretores e um vai seguindo o exemplo do outro para virar uma coisa do jeito que né? Eu acho isso muito legal. E a gente tem tantos paralelos hoje em dia, né, na cultura pop que a gente pode traçar junto com isso. Eu acho muito bacana que é uma coisa que é nova, uma série. Não sei se vocês já ouviram falar de One Piece. Não, é uma série que ele é um anime, onde tem... o anime, ele se passa no capitão de um barco, que ele é um pirata. É um capitão pirata. Mas ele é um pirata completamente diferente de todos os piratas. E ele não é um capitão sério, mandão, tal. Ele é super tranquilo. Mas ele vê as pessoas certas, ele confia nas pessoas certas e ele mostra, por exemplo. Eu acho que é muito isso, esse espírito que a gente tem de mostrar, por exemplo, né? Sim, de se divertir, de brincar, de zoar, de fazer quando é necessário brincar e fazer, a gente faz, mas quando tem que bater o pé, isso é sério. Também tem uma coisa que eu acho, assim, os professores do Brasas, todo mundo quer ser um bom professor. Sim. Todo mundo quer atingir um parâmetro bem alto de excelência na hora de dar aula, né? Então, assim, todo mundo procura isso. Sim. Né? Ninguém fica muito acomodado. Você vê que todo mundo quer melhorar, né? E isso é bem legal, eu acho. É uma metodologia que, se a gente for parar para pensar nos dias de hoje, ela tem muito disso de gamificação, né? Tudo parece um jogo, parece que a gente está jogando, brincando com a metodologia. Então a gente quer cada vez brincar mais, saber brincar melhor, participar mais desse jogo de uma forma que a gente veja tudo funcionando, né? Isso é muito legal, isso é muito bacana. E aí uma outra característica grande sua é que você gosta muito de viajar. Certo? Para aprender sobre outras culturas, para poder ler, para poder consumir arte, coisas do tipo. Então, você acha que o conteúdo de vocabulário que o Brasas entrega, por exemplo, ele é suficiente para o aluno também ter essa oportunidade? Com certeza. Com certeza. Que, aliás, é um feedback que a gente tem, né? Que é os pais, quando vão viajar com os alunos, eles chegam e falam assim, nossa... Meu filho fez isso, fez aquilo, e a gente tem muito esse retorno. Sim. Então, o Brasas com certeza dá isso. Com certeza. Isso é muito legal, né? Lógico. É recompensador demais, quando a gente vê que realmente funciona na prática. Funciona. Sim. Sim. Não só assim, convencendo a gente querendo ou não querendo, a gente geralmente, quando vai entrar no treinamento,
tem alguma experiênciazinha como professor, né? Para ser selecionado, tem alguma coisinha. Mas ver isso na prática, não só na metodologia sendo ensinada, mas o resultado disso é muito bom, né? E eu ouvi várias vezes, né, dessas mães, que e lá em Teresópolis, não sei se aqui tá assim também, mas eles viajam no meio do semestre. Né? Eu fico chocada com isso. Não, vão pra Disney, tiram 3 semanas, enfim. Exato. Eles falam que não reconheceram aquele aluno como brasileiro. A pronúncia, eles não diriam que é um estrangeiro, entendeu? Isso eu acho muito legal também. Sim, com certeza. Quebra uma barreira de preconceito, muitas vezes, que as pessoas podem ter, né? Não só dos moradores desses países, mas também dos próprios alunos. Não, sim, porque com o nosso método, o aluno imita o professor. É isso? Então, ainda mais que eles começam do Kids. Muito. Né? Eles falam igual o professor. Então, eles não têm aquela pronúncia de brasileiro, né? E aproveitando essa bola, o Brazas, ele inicialmente, ele era um curso que ele era focado em adultos. A metodologia e o material, ele era focado para adultos e isso foi mudando com o tempo. Então, como é ver, por exemplo, as suas netas estudando no Brazas e qual o feedback que elas têm para você? Assim? É hilário, né? Porque assim, elas já... Eu tenho uma que está no pre-K qual? 2 ou 3? Não sei, o último. 3. Ok. Tá no pre-K 3, já ia falar 3. Eu tenho uma que está no Kids e eu tenho uma que está no J2A. Essa do J2A é muito engraçado, porque a gente costumava falar inglês para ela não entender. Ela já entende tudo. Já não consegue mais usar essa tática, né? Já falou. Ela vai traduzindo tudo, entendeu? Então a gente já não pode mais falar inglês com ela. Então, tem que aprender uma língua nova, tem que ir para uma outra. Com certeza. A do Kids, volta e meia, ela sai com os vocabulários lá, com umas expressões, aquelas expressões do Kids. Ela fala. E a pequenininha também. Só que ela não fala uma frase, mas algumas coisas ela consegue falar uma frasinha, coisas curtas. Mas ela já vai dizendo, isso aqui é uma swimming pool, isso aqui não sei o quê. Então... E vai contra o que muita gente acha, né, Terry? Que, assim, muita gente acredita, quando não conhece o Brazos, que uma metodologia de repetição não vai ser atrativo para a criança, mas é justamente o contrário. É o contrário. Completamente. Ela é lúdica, ela é divertida. Né? E o Brazos, ele tende sempre para essa parte do lúdico, né? Sim. Aprender com prazer. Sim, com né? prazer. A criança nem percebe. Né? É uma metodologia que já nasceu, eu acho que assim, para todas as idades. Por mais que tivesse que ter um pouco mais de cuidado para adaptar ela nesse meio do caminho, mas faz muito sucesso com as crianças. É excelente. Com certeza, isso é muito incrível. E aí, Renata, o que você diria para aquela Renata que começou a fazer o treinamento, que não estava muito confiante com a metodologia hoje? Qual mensagem que você daria para essa Renata do começo da trajetória dela no Brazos? Vai em frente. Vai em frente. Vai em frente que vai dar certo. Com certeza, isso é muito legal. E qual mensagem você deixaria para outros professores, outras pessoas que estão querendo entrar no Brazos, seja para ser aluno ou para ser professor? É o curso ideal para se trabalhar, que realmente é um ambiente muito gostoso para se trabalhar e você aprende muito. Isso eu digo sempre para quem vai fazer o treinamento. Eu falei, você vai aprender coisas que você nem na faculdade você aprendeu. Você vai aprender muito. Você vai ser capaz de dar aula para qualquer pessoa. Com certeza. E para as pessoas, os alunos, tipo assim, vai para o curso certo. Né? Vai para o curso que seu dinheiro vai ter retorno. Claro, que vai ter resultado, né? Que vai ter resultado. Excelente, excelente. Renata, a gente está se encaminhando para o final do nosso programa. E aí vamos para o nosso segundo quadro, para a gente poder fechar com chave de ouro, um quadro com um nome excelente. Eu sempre menciono isso aqui, todo programa eu não vou cansar de falar isso, porque manda brasas. E aí, como que ele funciona? Nós temos uma urna aqui, ao estilo Que História é Essa, Porchat? A gente vai pedir para você tirar uma dessas mensagenzinhas e ler a pergunta e respondê-la. Tá bom. Você viveria na selva? Não. Não viveria? Não. Mas você não acha que Teresópolis está um pouquinho mais perto dessa realidade? Não uma selva. Selva não, né? Eu não sou
riponga, eu não sou... Não, eu gosto de um conforto. Com certeza. Isso é uma coisa que, assim, eu vi recentemente, eu fui pra Petrópolis, né, ali do lado, mas, assim, tem uma semelhança, mais ou menos, nessa questão. E é uma cidade que, por mais que ela seja pequena e bucólica, é uma cidade muito confortável, linda, e que você tem tudo, né? Não perde de nada, assim, pro Rio e tal, porque tudo que você quer, você tem lá. Então, isso é muito legal. Não é uma selva, de forma nenhuma, né? Assim... Se você comparar Petrópolis e Teresópolis, é diferente. Porque Petrópolis tem tudo. Como você falou, tem tudo. Teresópolis já não tem. Tá? Então, é diferente. Mas não é absolutamente uma selva. Não, de forma vivo alguma. Com muito conforto. De forma alguma, com certeza. Um dos presentes que a gente tem para você vem do nosso parceiro, da UCI Cinemas, e é uma área onde a gente pode proporcionar diversão com muito conforto para todo mundo. Então, por mais que não tenha em Teresópolis, dá para dar uma escapadinha no Rio. Com certeza. Pra gente poder aproveitar um pouco isso. E um dos presentes que a gente vai dar para você são 2 ingressos que você vai receber pelo e-mail para poder assistir um filme em qualquer unidade do UCI Cinemas. E não é só isso. No UCI, você também pode surpreender a sua plateia alugando uma sala para ter uma sessão reservada. Seja para palestra, seja para qualquer tipo de evento, ou até mesmo para assistir um filme só com a sua galera. Então, assim, quem quiser fazer isso, quem quiser aproveitar essas oportunidades, é só acessar ucicinemas.com.br/corporate. Entra lá, fica por dentro de tudo que você vai ter todas as informações. Ótimo. E aí, uma outra coisinha. Você gosta de hambúrguer? Gosto. Hambúrguer é gostoso, né? De vez em quando, não sempre, às vezes, mas de vez em quando é bom. E aí nós temos o nosso outro parceiro, que é a Usina Burger. A Usina Burger, ela é uma das top 3 hamburguerias do Rio de Janeiro, que tem hambúrgueres maravilhosos, com preços excelentes e opções excelentes. E não é só hambúrguer. Então também tem prato executivo, tem doces, tem várias coisas que você pode aproveitar. Para ver o cardápio, para ver as novidades que eles têm, é só acessar @Usina Burger no Instagram. Okay? E você também vai ganhar um voucher para poder ir lá e aproveitar um pouquinho, né? Ótimo. Maravilhoso. E aí, um último presentinho que a gente tem para poder retribuir um pouco dessa aula que a gente teve, né? De experiência toda. A gente tem aqui um presentinho especial, esse do Brasas mesmo, para te dar... retribuir um pouquinho desse carinho, dessa presença aqui no nosso podcast. É do Brasas? É do Brasas. Todo mundo quer. Todo mundo quer essa. Olha. Já tem a sua, né, Terry? Tem. Então tá certo. Amei. Linda, amei, né? Amei. Maravilhosa, pra você lembrar um pouquinho dessa experiência junto com a gente. Vou lembrar. Bom? Então, Renata, agradeço demais você estar aqui, a sua presença aqui, dividir um pouco dessa história com a gente. Terry, me fazendo companhia como co-host. Excelente, muito obrigado. E eu agradeço a todos de casa que ficaram até agora. Não esqueçam novamente de curtir, compartilhar. Vocês já sabem, né? E galera, ó, bye bye. See you next time. Bye. Bye. Bye.